Imagine você viver em um mundo onde todo mundo consegue usar magia, mas você não consegue. Só que a sociedade não aceita quem não consegue usar magia. Então, para você viver uma vida tranquila, você se matricula em uma escola mágica para se tornar um visionário divino. E o nome do anime é Machile. O anime se inicia nos dizendo que esse é um mundo mágico, onde as pessoas voam em vassouras e levantam coisas pesadas no meio do ar. E nesse mundo, usar magia no dia a dia é como respirar. E a magia foi um presente divino. Por isso, a habilidade com magia determina o status social neste mundo. Depois vemos o Prota que, após treinar, ele fala que nada supera um profiterole depois do treino. Depois vemos um homem que diz que seu nome é Regro e ele vive com seu filho no meio da floresta, afastado da vila. E ele diz ser um senhor chique e elegante de 75 anos. E ele também fala que fez várias besteiras na sua juventude, porém agora nada irrita ele mais. Então o Prota aparece e quebra a porta, deixando o velho muito bravo. Então o Prota fala que sente muito e que vai consertar. Então o avô dele fala que o importante é que ele se arrependeu, mas o Prota acaba destruindo mais a porta, deixando o velho ainda mais irritado. Então o Prota novamente diz que sente muito e que vai consertar. Depois o Prota pergunta para ele por que ele sempre fez ele treinar o físico. E o motivo era que o Prota não conseguia usar magia, mas ele não falou para o Prota. Então ele fala que irá dar uma saidinha e pede para o Prota cuidar da casa. E ele fala para o Prota não quebrar a porta, mas o Prota fala que ele sabe consertar. Então ele fala para o Prota para ele aprender a abrir uma porta. Então o Prota fala que não sabe se puxa ou empurra, e ele também pede para o Prota não ir para a cidade. Mas o Prota não obedece e vai para a cidade para comprar profiteroles. E a expectativa do Prota era tanto que ele acaba esmagando as moedas. Então o Prota conserta as moedas e o homem fala que aquilo é assustador. Depois, várias pessoas ficam olhando para o Prota porque ele não tinha nenhuma marca no rosto. Depois vemos um homem que estava lendo um jornal que falava de um garoto que era um visionário divino. E esse título é concedido ao estudante mais excepcional do ano, que garante uma elevação à nobreza e um bônus de 100 milhões de londos. Então o homem fala que quem tem talento tem uma vida boa. Então ele fala que está em um lugar sem graça, levando uma vida sem graça. Depois aparece um homem pedindo para o outro homem soltar ele, que ele tinha fazido só um roubo menor. Então o homem fala por conta desse tipo de crime, ele tem mais trabalho a cada dia. Então o policial vai em direção ao homem e fala que irá fazer ele se arrepender e nunca mais dar trabalho. Mas ele recebe uma ligação dizendo que tinha um garoto sem marca na cidade. Depois o Prota esbarra em um policial e acaba sujando a roupa dele, deixando ele muito bravo. Então o Prota oferece para ele um profiterole, só que ele fala que está mordido e joga no chão. Então o homem fica bravo e fala que aquilo é a mesma coisa de que um beijo indireto. Então ele pergunta para o Prota se ele está querendo paquerar ele, ou então ele queria arranjar briga, e se for isso é a mesma coisa que se opor à nação. Então o Prota rasga a roupa do homem e diz que iria lavar. Depois aparece o outro policial falando para o homem para não fazer tumulto por qualquer coisa. Então o homem percebe que o Prota era o garoto que estava sem mar, mas o avô do Prota aparece e sai com ele dali. Ao ver aquilo, o homem fala que talvez seja a chance dele ser promovido. Depois o avô do Prota dá uma bronca nele e como punição ele pede para o Prota repetir o treino da manhã. E quando o Prota ia lá para fora, ele quase quebra a porta de novo, mas dessa vez o avô dele abre a porta para ele passar. Depois os policiais aparecem à procura do Prota. Depois o Prota termina o seu treino e fala que levando a sério não leva nem 5 minutos. Então o Prota volta para casa para comer profiterole. Quando chega na porta, o Prota estava com dificuldade para abrir ela e ele também escuta os policiais falando com o avô dele, que estava perguntando onde estava o Prota, mas o avô do Prota não quis falar. E o homem fala para o avô do Prota que abrigar uma pessoa sem marca é um crime grave. Então ele pede para o avô do Prota entregar o garoto logo, mas o avô do Prota fala que não. E o policial fala que irá contar para o seu superior para o avô do Prota ser procurado. Então o avô do Prota fala que nunca irá contar. Então vemos um flashback do passado do avô do Prota, onde todo mundo chamava ele de inútil. E por causa disso ele queria acabar com a sua vida, mas nesse dia ele encontra o Prota que foi abandonado por não ter marca, que depois daquele dia ele jurou
jurou que iria criar ele como se fosse o seu filho. Então o avô do Prota grita para ele fugir. Então o homem bate nele. Depois o Prota aparece e dá um soco em um policial, jogando ele para longe. E o outro, o Prota rasga a roupa dele de novo e dá uns tapas nele, colocando ele para dormir. Depois o avô do Prota pergunta por que o Prota não fugiu, mas o Prota fala que só tem ele como família. E o Prota fala que irá mandar todos eles para um certo lugar. E o homem fala para o Prota como ele vai vencer ele se nem magia ele consegue usar. E o homem fala que irá terminar em 3 segundos, mas quando o homem lança a magia em direção ao Prota, ele desvia a magia só com um tapa. E quando o homem lança novamente a magia, o Prota amortece o impacto com os seus joelhos. Então o homem fica irritado e lança a magia novamente, mas o Prota faz malabarismo com ela e até faz uns dribles com ela. Depois o Prota pede a varinha do seu avô emprestada e o homem acha que ele consegue usar magia, então ele coloca um escudo. Só que o Prota joga a varinha e acaba quebrando o escudo do homem. Então o homem fala que é a primeira vez que ele vê alguém que usa a varinha mágica daquele jeito. Então o Prota fala para o homem se ele encostar um dedo em sua família, ele vai acabar com ele. E o avô do Prota pensa mesmo se eles fugirem dali, eles irão atrás deles. Então o homem fala para eles fazerem um acordo. E o acordo é que o Prota entre em uma escola e receba o título de Visionário Divino. E o homem fala que ele só quer o privilégio e o dinheiro que o título traz. E o homem fala que ser escolhido significa ser reconhecido por Deus. Então a sociedade iria aceitar o Prota. Então o avô do Prota fala para ele não ouvir o homem, porque há poucos segundos atrás ele era inimigo. Então o homem fala se o Prota recusar, eles vão seguir eles a vida toda. E se o homem também seguisse eles, a nação também iria. Então o Prota aceita o acordo. Então o Prota foi fazer o teste para entrar na escola. Depois vemos um professor que estava olhando as pessoas que iriam participar do teste pela janela. Mas quando ele vê o Prota levantando o ferro e lendo um livro de musculação, o homem fica muito bravo. E o homem fala que um palhaço igual o Prota não será aprovado nunca. Então o homem se apresenta, ele era o coordenador do exame. Então o exame começa e o Prota consegue passar em quase todas as etapas. Então o homem cria um labirinto e quem conseguisse chegar ao fim a tempo seria aprovado. Então o Prota fala que parece ser fácil e depois aparece uma garota perguntando para ele se ela poderia ir com ele. Então o Prota pergunta para ela por que ela quer ir com ele e ela fala se os dois for juntos será mais eficiente. No caminho a garota caía em todas as armadilhas. Quando o tempo estava acabando, o Prota resolveu correr. Mas a garota segurou ele para ele não conseguir chegar no final do labirinto. Mas o Prota é tão forte que ele quebra aquilo muito fácil e sai correndo para o fim do labirinto. E a garota fica para trás e aparece uma criatura. E ela tenta usar sua varinha, mas a criatura joga a varinha dela para longe. Mas na hora que a criatura iria atacar a garota, o Prota aparece e dá um soco na cara da criatura. Então a garota pergunta para o Prota por que ele voltou para salvar ela. E ele fala que é por causa se o motivo dela for o mesmo que o dele, dá até pena. E o homem que tinha mandado a garota atrapalhar o Prota achava que o Prota não ia conseguir mais chegar a tempo. Mas o Prota atravessa o labirinto destruindo o muro, então ele consegue chegar no final. Mas as pessoas que estavam fazendo o exame não gostou daquilo e pede para o Prota ir para fora. Então a garota fala que ele não fez nada de errado. Então a garota fala que o homem tinha pedido para ela atrapalhar o Prota, que ela ia ser aprovada. E ela também fala que o Prota tinha salvado ela. Então o professor fala que eles estão reprovados. E se tivesse a Gwen contra ele, era só vir lutar contra ele. Então o Prota se aproxima dele e quebra sua varinha mágica. Então o diretor aparece pedindo silêncio, falando que a entrevista final vai começar. E a partir de agora era ele que ia continuar com o exame. E ele fala para o professor ir na sala dele mais tarde. E a primeira pessoa a começar a entrevista final foi o Prota. Então o diretor pergunta para o Prota o motivo dele querer escolher aquela escola. Então o Prota fala que é para ele viver em paz com sua família. Então o diretor pergunta se é verdade que mesmo sem tempo o Prota salvou aquela menina do labirinto. Então o Prota fala que sim. E o diretor fala que por causa disso ele arriscou o risco de ser reprovado. E ele fala que achou que ele iria se arrepender se ele não fosse ajudar a garota. Então o diretor pergunta para o Prota se ele já parou para pensar se a criatura fosse mais forte, ou se ele não conseguisse quebrar o muro.
Então o prota fala pensando ou não, ele teria que conseguir. Então o diretor fala que aquela resposta do prota é a prova que ele não sabe nada sobre o mundo. Então o diretor pergunta para o prota se o inimigo dele fosse ele. Então o diretor usa uma magia ancestral que transfere a alma da pessoa que o prota mais gosta para um boneco. E se a pessoa fosse apunhalada lá dentro, a alma não retornará. E o diretor mostrou para o prota que ele era mais forte e o prota não conseguiu destruir a magia. Mas o prota segura aquela coisa para não acertar o boneco. Depois o diretor desfaz a magia e pede desculpa para o prota porque ele agiu daquele jeito. Depois o prota fala se o diretor fosse o inimigo dele, ele daria uma surra nele. Depois disso o diretor dá as boas-vindas para o prota. Depois na aula a professora estava explicando como abrir um cadeado e o prota abre com a mão, então ela fica muito brava com ele. Mais tarde o prota conhece um garoto que ia dividir o quarto com ele. Então, Prota pergunta para ele como se tornar um visionário divino naquela escola. Então, o garoto fala que precisa conseguir uma moeda de ouro e o desempenho em provas, aulas, atividades curriculares. E quem não tirar a nota mínima é expulso da escola. E o Prota fala que isso não é nada bom para ele. Depois, o Prota oferece um profiterole para o garoto. Muito obrigado por assistir. Deixa o like e se inscreva-se para eu trazer mais vídeos.